Vamos abrir as nossas Bíblias, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, para lermos nossa meditação esta noite de domingo, do verso 1 ao verso 13. Segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, leremos do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar como lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estriposo estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar. Pai Santo, Deus bondoso e cheio de graça, a igreja reunida se prostra ante a tua presença excelsa, rogando que a voz do soberano Senhor nos fale, por intermédio da santa palavra, e que o Santo Espírito nos ilumine na compreensão dela, para a nossa edificação, consolo e para o crescimento da igreja. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aí caminhando na nossa série de sermões em 2 Pedro, com o tema principal, recordando a fé cristã. Nós já estamos aí chegando ao fim desta série. Estamos nos dirigindo aos últimos sermões. Dentro em breve também estaremos encerrando a série de sermões em Apocalipse. E esta série, como um todo, tem nos conduzido à verdade da esperança para os crentes, para aqueles que vivem em Deus. É isso que Pedro deseja, tanto na primeira como na sua segunda epístola. Bom, nós temos como propósito principal aí o texto de 1 Pedro, verso 19, onde ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça
em vosso coração. Tanto na sua primeira como na sua segunda epístola, nós observamos Pedro nos dirigindo à ideia de que em Cristo e na palavra dele temos a plena confiança daquele que nos salva, daquele que age por nós. E nós vimos também em Apocalipse, o apóstolo João também nos conduzindo a esta ideia, quando ele diz que naquele dia não haverá mais trevas, que o próprio Deus será a nossa luz, que o próprio Deus brilhará em nossas vidas, nos consolando. Pedro então apresenta aqui ênfase na verdade confiável da revelação bíblica, a necessidade de aderir a essa verdade como forma de evitar o erro. Pedro então começa a conduzir a igreja à ideia de que se ela viver pela palavra, firmada e centrada na palavra, não haverá oposição dos seus inimigos, porque a palavra, a verdade, os conduzirá, iluminando-os como uma candeia os ilumina em situações de escuridão. E a carta, como nós temos visto, a segunda epístola, é datada do ano 65 até o ano 68 depois de Cristo. E ela se divide em 3 partes. A primeira parte é o chamado aos crentes para que cresçam espiritualmente. Pedro então nos convidou à maturidade cristã, firmados na promessa da palavra, no Evangelho, crendo nas promessas de Deus acerca daquilo que Ele nos concede na salvação, na santificação, na regeneração. E Ele então depois nos conduz a um segundo passo. Ele dá instruções para que a igreja possa se opor aos falsos mestres. Então o convite dele é: oponham-se aos falsos mestres, aqueles que tentam desviá-los deste evangelho, desta santa palavra. E em terceiro lugar, vem um ensino sobre a escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. Nós temos visto isso no livro de Apocalipse e também agora no livro de 2 Pedro. E chegamos hoje de manhã a novos céus e nova terra, lá em Apocalipse 21 e 22. E aqui em Pedro, no capítulo 3 também. Essa mesma verdade nos está sendo ensinada em 2 epístolas do Novo Testamento, para nos conduzir à fé e à esperança. Pedro afirma que seu objetivo é garantir que seus leitores estejam certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, 2 Pedro 1:12, e que nunca se esqueçam das coisas que ele lhes ensinou, capítulo 1, o verso 15. Nesse mesmo texto, no verso 1 do capítulo 3, Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar como lembranças a vossa mente esclarecida. O desejo de Pedro é esse mesmo: lembrar os crentes, trazer-lhe a lembrança aquilo que tem sido ensinado, a instrução que eles têm recebido, para que possam resistir aos falsos erros e para que possam alcançar maturidade espiritual. De fato, Pedro deseja que a verdade seja confirmada em nós e que sejamos de fato lembradas. É por isso que Deus nos conduz à casa dele dominicalmente, para que ele possa nos falar e nos lembrar em meio a dias tão conturbados, de tantas lutas, de tantas angústias, a mensagem que ele nos tem feito a anunciar. De fato, o Senhor tem nos garantido, pela pregação e manutenção do Evangelho, que nossas mentes constantemente lembrem-se da verdade ensinada pelo Espírito. Depois então de instruir a igreja sobre o ensino de seus oponentes, nós vimos isso anteriormente, Pedro falando sobre o ensino dos falsos mestres. Agora então ele continua falando à igreja. Pedro então oferece uma apologia positiva para o ensino apostólico sobre a aparição de Cristo. Vocês observaram na leitura feita com fé de que Pedro nos fala sobre o ensino desses falsos mestres no meio da igreja, dizendo assim: Cristo não está demorando a tornar? Já há tanto tempo foi anunciado esse retorno dele, até agora ele não voltou. Como nós vimos de manhã em Apocalipse, essa é uma mensagem de esperança para a igreja. Em meio a lutas e tribulações, saber que Cristo estava voltando trazia segurança aos cristãos perseguidos.
E agora surge um grupo no meio da igreja tirando essa esperança e dizendo: ele não vai voltar, ele já se demora muito, vocês foram enganados, desanimando aqueles crentes. Pedro então dá atenção especial ao modo como devemos explicar a demora da segunda vinda de Cristo. O que está acontecendo então? Como explicar esta demora? O que devemos ensinar e falar acerca disso? Nosso tema então esta noite é a segunda vinda de Cristo. Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Em primeiro lugar, Deus é o Senhor da história. Olha o que dizem os versos 3 a 7. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que acontece agora é que Pedro toma exemplos desde a criação do mundo, o dilúvio, até o dia em que a igreja está vivendo, para demonstrar que Deus está controlando a história, dirigindo a história. Pedro mostra então evidências da ação de Deus na história. Um grupo surge e diz assim: não são falsas essas promessas? Olha, nada tem acontecido. Então Pedro invoca atos históricos de Deus para mostrar à igreja que Deus está agindo durante toda a história da humanidade. O próprio ato da criação, seguido do ato de julgamento no dilúvio, são apresentados como exemplos. Olha o primeiro exemplo que ele apresenta, encontra-se no verso 4. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses pais aqui podem ser tanto os patriarcas, como também os pais da igreja ali primitiva, os apóstolos, os discípulos. Isso não vem ao caso. O que Pedro está dizendo é que mesmo aqueles que começaram a trazer essas informações coadunam com a ideia de que lá no princípio, na criação, Deus fez todas as coisas e elas têm permanecido assim até o dia de hoje, mostrando o poder de manutenção dele, o poder criador e de dirigir a sua criação desde o princípio. Então no verso 5 Pedro diz: porque deliberadamente esquecem que... Veja, Pedro está dizendo: igreja, lembre-se. E de repente ele diz que este grupo, com seus escárnios, se esquecem. O que eles esqueceram? Em primeiro lugar, Deus criou tudo. Deus está conduzindo todo, desde o princípio da criação, desde o verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. E ele diz, então, eles se esquecem. De longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Então Pedro invoca a lembrança daqueles irmãos, dizendo: vocês não leram em Gênesis que do nada Deus criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra trouxe a origem todas as coisas? Se essa palavra é poderosa para criar do nada tudo, também não será poderosa para manter a promessa que ele deu? Acaso, igreja, vocês estão crendo no que dizem esses homens? Verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Então Pedro diz, pela sua palavra ele criou, por essa palavra também ele sustenta a sua promessa. Não temam, o mesmo Deus criador, o mesmo Deus que trouxe a origem de todas as coisas pelo poder da sua palavra, é o mesmo Deus que sustenta fielmente o que ele disse. Talvez você ache que tarde o dia da volta de Cristo, que ele se demore, que os dias estejam ficando difíceis, escuros. Deus é fiel e a palavra dele não falha. E como ele criou o universo,
mantém e sustenta esse universo. Ele mantém e sustenta a sua palavra para conosco. No verso 6, então, Pedro cita outro exemplo, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então ele se lembra do dilúvio e diz assim: olha, se vocês estão escarnecendo de Deus, dizendo Deus não vai julgar, Deus não vai punir, e muita gente vive como se não houvesse Deus, como se não precisassem prestar contas a Deus. Eu não quero colocar medo no coração de vocês, não preciso disso. Porém, eu sei que no coração de vocês há um sentimento interior de que devem prestar contas a um ser superior. E por mais que haja tentativas interiores do coração corrompido, da mente embrutecida, de afastar esse sentimento, ele ainda existe. Deus há de exigir de nós prestação de contas. E na época de Noé, os homens davam-se em casamento, se casavam, faziam festas e viviam como se não houvessem de prestar contas a Deus. E Deus então disse a Noé: Noé, destruirei este povo, porque o coração deles é de contínuo mal. Um mal que tinha uma continuidade tal que não cessava. Eles não se apartavam do mal. Como estes da época de Pedro, viviam como se não houvesse Deus. Nós vimos isso no sermão anterior. Escarnecendo de Deus, ensinavam à igreja que a igreja podia viver em libertinagem, em imoralidade, porque Deus não vai cobrar nada da igreja. Então Pedro vem dizer: vocês querem ver um exemplo? No tempo de Noé, viviam como se não houvesse Deus, e de repente veio o dilúvio, e todos foram tomados pela morte, morreram, porque se negaram a reconhecer que há um Deus. Então Pedro, usando esses exemplos, nos aponta que Deus é o Senhor da história. E no verso 7, então ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro diz: olha, teve um princípio, há uma manutenção deste princípio, porque ele diz que até hoje os céus e a terra existem, e nós podemos observar isso, mas nesse decorrer houve um juízo de Deus, para lembrar o homem de que ele está olhando, de que ele está julgando. Então Pedro vem e diz: vem o dia. Essa semana nós comemoramos o dia D, o dia em que os aliados desembarcaram na Normandia e venceram a guerra e libertaram a Europa. Pedro aqui não está falando de um dia D, ele está falando do dia. Por isso a grafia do dia é maiúscula. É o dia específico do Senhor, dia de juízo, dia que Ele vai requerer dos homens, vai cobrar dos homens todo o mal que praticaram. Então Pedro diz: não se enganem, esse dia virá, esse dia vai apresentar-se. Em segundo lugar, para dar continuidade ao ensino, Pedro diz que este Deus é um Deus eterno. Ele não é um Deus temporário, nem um Deus temporal. Ele é um Deus eterno. Olha o que diz o verso de número 8. Vamos ler todos a uma só voz. 2 Pedro 3, verso 8. Leiamos. Então Pedro começa agora a falar da eternidade de Deus. Esta eternidade vai nos ajudar a compreender a ação de Deus na história. Pedro argumenta sobre a existência de Deus na eternidade. Diferente de nós, Deus não está vinculado ao conceito usual de tempo. Por isso, quando aqueles homens se apresentam dizendo não tarda a promessa, Pedro responde dizendo o seguinte: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo. Deus não está restrito ao tempo. Deus não deve resposta a nós em nosso tempo cronológico.
Ele está habitando no Kairos. Por isso os autores do Novo Testamento, quando se referem a Deus quanto ao tempo, usam um termo que lhe é específico, o termo Kairos, que também pode ser traduzido como tempo. Deus vive no eterno. Nós vivemos no Cronos, é o termo grego para tempo, que dá origem ao nosso termo cronológico, cronômetro. O Cronos que se desenrola com passado, presente e futuro. Deus não está restrito assim, porque Ele é onipresente. Deus permeia todas as eras. Ele é o princípio e o fim. Nele todas as coisas subsistem. Então Pedro diz assim: meus irmãos, fiquem tranquilos. Talvez pareça tardar o dia do retorno de Cristo. Talvez Deus esteja se demorando a responder às suas angústias e às suas ansiedades. Mas lembre-se que para Ele, 1000 anos pode passar como um dia. Mas também você deve se lembrar que um dia pode ser como 1000 anos. E querer encaixar Deus nas nossas propostas usuais de tempo é algo errado, é errôneo, e nos prejudica no entendimento daquilo que Deus deseja. Nós vimos pela manhã o apóstolo João falando que estava cativo, preso numa ilha, e ele então diz assim: olha, eu vi num tempo futuro, num amanhã que eu não sei quando será. E Pedro então faz isso também na epístola dele. Quando ele fala desse tempo, ele está dizendo: eu não vou marcar data para a volta de Cristo, porque Jesus nos ensinou que nem Ele sabia o dia, senão o Pai. Então eu não quero causar no coração de vocês estranheza quanto à demora, nem quero pôr uma falsa expectativa sobre o amanhã. Porém, uma coisa Pedro e João fazem: olhe com esperança para amanhã, sabendo que Ele virá, e que não haverá mais o mar, não haverá mais aflições. E Pedro então diz: meu querido, repouse nessa realidade, que o tempo não restringe Deus. O tempo é um problema nosso, mas se colocarmos o coração e a confiança em Deus, naquele que é eterno, o dia pode durar 1000 anos, ou 1000 anos pode durar um dia. Será que temos olhado para Deus nessa perspectiva? Ou será que temos reduzido aquele que é eterno à nossa condição temporal, exigindo respostas semanais, talvez clamando que ainda no dia de hoje Ele se manifeste, quando Ele mesmo está dizendo: confia em mim, e eu não estou me demorando, eu sou o Senhor do tempo, eu sei quanto tempo é necessário. Pedro de fato conhece essa realidade e ensina à igreja que é necessário crer na eternidade de Deus e que Deus não está restrito a este tempo presente. Em terceiro lugar, Deus é paciente. Olha o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você consegue perceber o ensino que Pedro está transmitindo aqui? Ele então completa o próximo verso dizendo assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Por causa da eternidade de Deus, Ele não está retardando, está no tempo certo. Deus está agindo como Ele deve agir. Ele é o Senhor soberano, o Senhor da igreja. Ele dirige a igreja na história, Ele vive na eternidade, e Ele não está se demorando. E Pedro então completa e diz assim: como alguns a julgam demorada. O grupo que tinha de entrar na igreja estava dizendo: está demorando. Olha, essa semana mais 3 cristãos foram comidos por leões. Até quando isso vai acontecer? E eu fico imaginando que os apóstolos começam a ficar em situação difícil, quando alguém levanta e diz assim: olha, mais 10 cristãos morreram ao fio da espada. Até quando isso acontecerá? Deus não vai voltar? E a igreja então começa a ter dúvidas. E talvez isso aconteça no seu coração. Talvez o diabo apresente-se e diga: olha, Deus não está demorando a livrar você do pecado?
Deus não está demorando a restaurar você. Deus não está demorando a voltar. E começa então a colocar dúvidas, e você começa a suscitar: olha, ele não vem, ele não vai aparecer. Então Deus toma para si e diz assim: eu vou ser exemplo para vocês e vou mostrar o que é ser paciente. Verso 9: pelo contrário, ele é longânimo para convosco, de longo ânimo. O ânimo dele é longo. Ele continua e continua e continua, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez então agora alguns já digam assim: espera aí, pastor, agora Pedro está complicando. Não só ele diz que Deus está agindo de forma longânima para conosco, como ele diz que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Não vai demorar muito para que todo mundo se arrependa? Isso não é universalismo? Não está parecendo que Pedro está dizendo que todo mundo vai ser salvo? Claro que não. Primeiro, você precisa entender que aqui Pedro está falando à igreja. E olha o que ele diz no versículo de número 8. Uma coisa, amados, não deveis esquecer. Ele está falando à igreja. Agora o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns, e aqui ele usa então a expressão para dizer alguns, aqueles que não pertencem, os falsos mestres, aqueles que estão fora da igreja, estão dizendo que ele se demora. E aí Pedro continua e diz assim: e como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. O ânimo longo de Deus é para com quem? Para com a igreja, em detrimento daqueles que não pertencem à igreja. É para com a igreja que ele é longânimo, é para com a igreja que ele é paciente, é para com a igreja que ele é cheio de misericórdia. Então não se preocupe se seu coração foi tomado de dúvidas, se você às vezes pode ter sido iludido pela falsa promessa do diabo, de que Deus não vai vir, de que Deus não voltará, não livrará você das suas angústias. Ele está dizendo: ele é longânimo para convosco, para com vocês, igreja. E ele então diz: não querendo que nenhum. Quem é o nenhum? Convosco. Sois vós, a igreja. E ele diz: senão que todos cheguem ao arrependimento. Arrependam-se. É isso que Pedro está dizendo. Se outrora vocês foram seduzidos pela palavra desses homens que dizem que ele está tardando, creiam que Deus é o Senhor da história, que ele é eterno e que ele é paciente. E se arrependam dessas dúvidas e tenham esperança firme no Senhor. Pedro não está ensinando que todo homem será salvo. Pedro não está ensinando que haverá arrependimento coletivo e universal de toda a humanidade. Pedro está dizendo à igreja que a igreja precisa abandonar as dúvidas lançadas pelos falsos mestres, lembrar-se do ensino apostólico, crer nas promessas do Senhor e continuar firme nas promessas do Evangelho. É isso que Pedro está fazendo. Não há universalismo aqui. Não há possibilidade de que os crentes caiam, porque Pedro diz que Deus vai aguardar o tempo necessário para que se arrependam. E ele está fazendo. De manhã ele nos falou sobre isso. Tenham esperança no dia vindouro. E agora ele torna novamente e diz: confiem no Senhor, permaneçam firmes no Senhor. Pedro de fato está ensinando a igreja. Então, o ensino é um ensino de confiança. Deus está usando a sua clemência e a sua misericórdia. Mas quando vier a segunda vinda, ela será repentinamente inesperada e seu impacto será total. Olha o que diz o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O texto declara que a paciência de Deus tem um fim. Vem um dia como um ladrão. De novo aqui ele está sendo longânimo, benigno para conosco, porém ele está exortando: não se demore. O dia que vem como um ladrão é aquele que vem de surpresa.
Então, uma exortação aqui hoje ainda nos arrependamos e creiamos nas promessas, sabendo que Ele dirige a história, que Ele conduz cada momento da nossa existência, que Ele é eterno e que Ele é paciente. Imediatamente creia nisso, não tarde a crer, não se demore, porque Ele diz que Ele virá. De novo Ele usa o termo aqui, dia, com letra maiúscula. Aquele dia específico de juízo virá, e Ele então se manifestará a nós. Para você então pensar e praticar. A destruição dos inimigos da igreja é um prelúdio de esperança para a reconstrução do universo. Aquilo que nós vimos na série de Apocalipse, de inimigos da igreja sendo lançados definitivamente no castigo, e a igreja então alcançando o lugar de descanso. Olha o que dizem os versos 12 ao verso 13: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você está desanimado? Você perdeu a esperança de que Deus vai tornar? Ou talvez no seu coração o diabo tenha lançado dúvida se Deus realmente vai julgar você. Não, Deus não vai julgar, não. Isso não cabe na pessoa de Deus. Pedro então diz assim: vivam de forma piedosa e tenham um santo procedimento, a fim de que apressem a vinda do Senhor, que o dia, de novo, o dia de Deus com letra maiúscula, aconteça. Clamem por isso, igreja, que Maranata seja a nossa oração. Venha o Senhor Jesus, que Ele torne, e nesse dia, não todo mundo, mas o sistema pecaminoso será consumido pelo fogo, a criação será restaurada. E então no verso 13 Pedro diz: nós porém, veja, ele está de novo falando a um grupo específico, são os eleitos. Toda a primeira e segunda epístola, o termo eleitos está de forma muito presente em toda a epístola. Então ele diz nós, de novo é um grupo restrito, nós os eleitos, os salvos, os crentes. Porém, segundo a sua promessa, descansamos na promessa de Deus. Você está olhando para o tempo? Ou você está olhando para a promessa de Deus? Pedro diz que nós confiamos na promessa. E ele diz: esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. De um tempo, de uma época, em que Deus mesmo será o nosso sol, que Ele brilhará entre nós. A verdade que Pedro está trazendo é aquela verdade final do Novo Testamento, do dia de descanso dos santos em Cristo Jesus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, nós nos dirigimos ao final dessa nossa caminhada na segunda epístola de Pedro. Mas Pedro está de fato terminando a sua epístola com uma mensagem de esperança, de que no fim dessa jornada, no fim dessa estrada, encontraremos a certeza da promessa daquele que é fiel. Não há dúvidas que possam nos tomar, mesmo que elas surjam pelo caminho, mesmo que elas sejam lançadas em nosso coração pelos falsos mestres, suscitadas pelo nosso inimigo, o diabo. Pedro está nos dizendo que Deus é o Senhor da história, que Ele é um Deus eterno, e que esse Deus é um Deus paciente. Então Ele nos convida, a nós, igreja,
que em meio às nossas dúvidas, angústias, confiemos nele, que a nossa esperança esteja no Senhor e nas suas promessas que não falham. Nos sustenta e nos dirige pela tua graça, e nos dá, ó Deus, dia após dia, estarmos firmes no Senhor, porque o desejo de Deus é que cheguemos ao arrependimento. É o que oramos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.